Espio Papo. Boa noite, galera do Espio Papo. Estamos aqui mais uma vez e muito contente com a audiência que está só aumentando, graças a Deus. E é o seguinte, hoje é um dia muito especial, porque hoje o Espio Papo recebe a nossa primeira entrevistada do sexo feminino. Até agora só veio o marmanjo para cá. Então estou aqui mais feliz ainda porque, graças a Deus, a cadeira está sendo ocupada aqui por uma mulher. Eu vou falar agora o currículozinho dela, como eu sempre faço, né? E depois eu vou apresentar ela. Bom, é o seguinte, ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial e implantodontia, com atuação focada em rejuvenescimento facial avançado, contorno mandibular e cirurgia estética da região cervical. Ela é referência em lipoaspiração cérvico-facial, lipo de papada, que é essa papada de sapo aqui que eu tenho horrível, e plastimoplastia, sendo criadora de protocolos exclusivos como Plastimo Lipolifting e Lipolift by JPP, que unem cirurgia, tecnologia e naturalidade para resultados definitivos e elegantes. Possui ampla experiência em toxina botulínica, preenchimento facial full face, bioestimuladores de colágeno, ultrassom micrografado e tratamentos regenerativos de alta performance, sempre com foco em envelhecer bem e sem exageros. Atua também com sedação consciente, medicamentosa e inalatória com óxido nitroso, proporcionando mais conforto e segurança em procedimentos cirúrgicos. Além da prática clínica, é mentora de profissionais de saúde e idealizadora de mentorias presenciais e online voltadas para harmonização premium, atendimento humanizado e empoderamento feminino, especialmente para as mulheres 40 mais e 50 mais, especialmente para que desejam elevar sua autoestima e sua imagem e propósito, né? À frente de suas clínicas, acredita que beleza é equilíbrio, técnica e verdade, e que cada transformação deve respeitar a identidade, a história e a essência de cada paciente. Cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, comigo hoje, doutora Joelma Prata Porto. Boa noite, doutora Joelma, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, agora a gente vai começar aqui o nosso papo, a nossa conversa, né? Eu vou focar aqui nas nossas perguntinhas e vamos lá. Doutora Joelma, a primeira pergunta é a seguinte. Antes de entrar no mundo fascinante da odontologia, da ortodontia, da harmonização, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória até chegar na faculdade. Ah, entendi. A senhora é cearense? Eu sou cearense, nasci na cidade de Mundaú, no Trairi, a praia maravilhosa, linda. Meus pais moram lá ainda. Meu pai é comerciante, minha mãe ajuda ele também no comércio, os dois juntinhos. E com muita dificuldade nos deram todo o apoio, né, para estudar. Seriam quantos irmãos? Somos 5. 5 irmãos. Todos, naquela época, era bem difícil no interior se chegar a uma faculdade, né? Ah, assim, com certeza, eu imagino, eu imagino. Então, a gente teve todo esse apoio deles, né, para estudar. E aí, viemos aqui para Fortaleza, depois, já com 15 anos, eu vim estudar aqui e passei em odontologia. Não me pergunte por que eu quis fazer odontologia. Resolvi fazer odontologia. E aí foi... Odontologia são 5 anos de faculdade, né? 5 anos. Eu tinha 19 anos quando eu entrei. Entrou na faculdade. É. Era uma garota, né? 19 anos, né? Passei assim rapidamente. Naquela época não era Enem, era vestibular mesmo. Não e aí, tinha. foi no UFC, foi
batalhando, né? A gente estudar muito. Muito, E depois fui me especializando, né? Fui criando, Uhum. inicialmente em ortodontia, né? Depois que a ortodontia era um boom na época, né? Depois vinha a implantodontia e agora no mundo da harmonização. A implantodontia, ela é aquela parte da odontologia que, digamos, a pessoa perde os dentes, aí você faz os implantes odontológicos, não é isso? Definitivo. Definitivo, né? Através de cirurgia, depois que faz a cirurgia que coloca o implante, a gente coloca a prótese, que é o dente sobre o implante, né? Uhum. A gente vai falar muito também sobre isso mais à frente. Agora, doutor Jama, a senhora é especialista em implantodontia. A senhora pode... aliás, a próxima pergunta era exatamente essa. A senhora pode explicar para quem está nos assistindo o que essa especialidade ela trata realmente, por exemplo, a perca dos dentes, digamos assim, pode ser completo, ou às vezes a pessoa pode perder um ou dois dentes e implantar esse dente que foi perdido, não é isso? Sim. Isso é através... E esse implante, como ele é feito? São pinos de titânio, onde a gente faz a cirurgia para colocar esse pino no osso, né, no osso remanescente, depois que perdeu o dente. Acima desse implante se coloca a unidade dentária, que a gente chama prótese sobre implante, que é a coroa do dente que vai sobre o implante, entendeu? Nesse caso ele... Aí faz a reabilitação, a pessoa volta com os dentes para mastigar, porque assim, o nome implantodontia é só a colocação do implante, mas tem a prótese, que é o dente que a gente vê, né? Esse dente, ele é um dente, digamos assim, de resina, ele é um dente de... qual é o material? É cerâmico. Pode ser cerâmico, pode ser resina. Tem vários materiais que a gente coloca. Normalmente é uma cerâmica. Porque, digamos, se... Metalocerâmica. Tem um metal, né? A estrutura de metal e vem a cerâmica por cima. E a pessoa que faz esse implante, ela, tipo assim, ela tem a segurança da mastigação? Sim, não precisa de remover para tirar, entendeu? Uhum. Só tem que ter higiene, né? Como se o seu dente também você tem que ter higiene, né? No caso da implantodontia, por exemplo, se chegar um paciente que tem um problema que ele, digamos, não tenha mais osso, aí é feito enxerto, como é que se faz? A gente, para iniciar todo um tratamento de implantodontia, a gente precisa de vários exames. Entre eles é a tomografia, que a gente vai ver a quantidade de osso. Tendo a quantidade exata do osso, que é o que vai sustentar esse implante, a gente se mantém, faz a cirurgia no boa. Se não tiver osso, tem outras maneiras. Pode fazer enxerto, pode fazer, se não tiver como fazer enxerto, pode fazer fixação em outros locais onde tem osso para fixar no rosto, entendeu? Então, tem várias técnicas. Eu fiz uma pesquisazinha aqui antes dela vir, que é o seguinte, que eu vi até uma coisa bem complicada, que é o seguinte, quando a pessoa não tem osso, tem uma cirurgia que a pessoa, ela vem daqui do nariz e desce, né? Tem um nomezinho bem específico que eu não sei dizer aqui, mas a doutora sabe. É porque, assim, a parte de implantodontia, como eu faço muita cirurgia, né? Aí deixou um pouco de lado a implantodontia. Passei para harmonização. Não, mas é bom a gente falar isso aqui porque tem muito... Mas como eu sou especialista, gente, tenho 3 especializações, né? Iniciei com ortodontia, né? Aí implantodontia, que sou especialista, e implantodontia e harmonização facial, orofacial. A implantodontia, que é a questão principal, né, que tem muitas pessoas que questionam, tem várias dúvidas realmente. Digamos assim, a harmonização facial, ela pode ser indicada a todos ou existe algum tipo de restrição no caso, por exemplo, a pessoa quer fazer uma harmonização e ao mesmo tempo quer tratar dos dentes? Existe alguma restrição assim de saúde, por exemplo, se a pessoa tiver problema do coração, diabetes, pressão baixa, pressão alta? Tudo que você tiver, você tem problema de diabetes mais controlada, pressão controlada, medicada, a pessoa pode fazer sem problema. Sem problema. Tudo que tiver com controle,
sob controle. Ah, então não há problema, né? Não tem problema. E geralmente, doutora, por exemplo, num procedimento desse, digamos que a pessoa realmente tem que extrair todos os dentes, ela é uma recuperação muito lenta ou uma recuperação assim rápida? Ou vai depender de cada organismo, cada pessoa? Ou tem um padrão assim, não, é rápida a cicatrização? Não, é rápido, depende de cada um também, né? Por exemplo, se tiver alguma comorbidade, paciente se for diabético realmente, né? Realmente a cicatrização é mais difícil, né? Se tiver algum problema sanguíneo, de coagulação, se toma alguma medicação anticoagulante, tudo isso aí vai ser o prós e os contras. Por isso tem que ter feito uma boa anamnese, um bom exame inicial, um bom diagnóstico. Através dele é que a gente vai fazer as indicações corretas do tratamento. Ah, muito interessante. É bom saber isso porque, assim, a gente vive num país, digamos, que o tratamento dentário, ele não é muito acessível, né? Ele principalmente no caso da implantodontia, né? Já barateou muito, né? Antigamente era muito caro, mas hoje já barateou. Mas mesmo assim, não é toda parte da população que consegue ter acesso. Por exemplo, existem também, eu fiz uma pequena pesquisazinha, assim, existe o protocolo, que seria a colocação dele completo, né? E pode ser a over dentro, que é tipo um encaixezinho, né? Bem informado, né? Pois é, não, mas é porque assim, é interessante até para o nosso público saber que para cada caso existe um caso, né? Por isso, como eu falei, um diagnóstico adequado, né? Com todas as avaliações, exames pré-operatórios, para fazer todo um planejamento. Eu acredito que, digamos, a pessoa que passa por um procedimento desse, que finaliza, ela sai de lá mais alegre do que... Com certeza. Né? Porque é uma recuperação de autoestima, né? É uma coisa assim muito... O sorriso diz tudo, né? Diz tudo, né? Na verdade, o nosso sorriso é o nosso cartão de visita, né? E a gente, como profissional da área, fica triste quando vê um sorriso feio, né? A primeira coisa que você olha. É incrível. E hoje eu estou olhando muito mais pro rosto. Porque assim, o sorriso faz parte do rosto. Os lábios fazem parte. Com certeza. É a parte central, onde a gente coloca o olho. E eu achei até interessante, porque a senhora até me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou, não é da minha área isso. Mas eu nessa minha pesquisa que eu fiz, por exemplo, a questão do protocolo, como ela não encaixa na gengiva, porque tem que deixar uma partezinha assim para fazer a higiene, né? É diferente, digamos, da over dentro, que ela encaixa e aquela partezinha que, digamos, é da gengiva, ela até sobe um pouco mais que ela veda, né? Porque como ela tira, ela pode fazer a higienização depois. E no caso, por exemplo, da limpeza, depois do dia a dia, né? Você escova os dentes e tudo, né? Mas o interessante é que a overdenture, ela não deixa o lábio caído, ela ressalta o lábio superior, né? É porque assim, o dente, ele mantém uma estrutura óssea, que são os alvéolos. Só existe alvéolo porque existe dente. O que é o alvéolo? É a estrutura de osso. Quando se perde o dente, vai junto uma reabsorção desse alvéolo, que é o osso de sustentação. Então, aí ficou com aquela boca funda. Chama boca de velho. Boca de velho, né? Boca de velho. Tem a boca de velho. Então, os dentes, ele vai dar apoio, vai dar sustentação, vai melhorar toda a estrutura do rosto. Então, ele rejuvenesce, mantém a jovialidade, né? Você com dente. Doutora, agora a gente vai sair um pouquinho do dente e vamos entrar aqui na plastimoplastia. Ela dá jeito nessa papada de sapo horrível aqui que a gente adquire quando vai ficando mais velho? Dá, porque assim, a papada é essa gordura, a gente chama submandibular, né? Submentoniana. Aqui por dentro tem uma gordura, né? Tem uma gordura estrutural também, né? Porque assim, ela existe, vai muito da estrutura óssea do paciente, né? Se ele tem um queixo mais retraído, mais para trás, se ele tem um queixo mais para frente, ele tendo o queixo mais para trás, vai acumular um pouco mais de papada. Então,
Tudo isso aí a gente observa, tem um padrão. E aí o paciente que já tem essa estrutura, às vezes é até magro, mas tem papadas, né? Eu já vi pessoas magras com papada. Então, aí chega o nosso momento de fazer a parte de limpar, de remover essa gordura. Mas, por exemplo, um gordinho, tipo eu, um gordinho tipo eu, ele, para fazer uma cirurgia dessa, o aconselhável é que ele faça um regime antes, né? Porque se ele fizer sem um regime, vai ficar meio esquisito, né? Ou não? Assim, sempre a gente pede que tenha um índice de massa corpóreo reduzido, né? Tem muita gente que não consegue e quer melhorar a autoestima mesmo, que se sente melhor. Dependendo da condição física, a gente consegue melhorar bastante com cirurgia. Não é um limite, assim, é claro, se o paciente for muito obeso, claro que você não vai pedir que emagreça, né? Mas tem um padrão, tem uma média, por isso que tem uma avaliação que a gente consegue fazer para... Ele sendo magro é melhor, mas você emagreceu, você perdeu a papada, aí vem a flacidez. Não, pois é, mas é porque é exatamente isso, porque a papada, ela vai ficar aqui, e se você emagrece, a tendência é isso aqui cair, né? Isso, aí tem que fazer outro tratamento, que aí é para remoção de pele, estimular colágeno, ou fazer a própria cirurgia, né? A platismoplastia, né? Mas essa gordura que tá aqui, ela tem alguma influência, assim, tipo no ronco, ou não tem nada a ver? Tem também. Tem a ver? Porque ela pressiona, né? A gordura em si, o peso do corpo, ele influencia, assim, na apneia. Por isso que uma das indicações de quem tem problema de apneia, que é a falta de ar porque o ronco leva à apneia. A apneia é Exato. a falta de ar no momento do sono, né? A apneia do sono, no caso do sono. Paciente muito gordo, claro que vai dificultar, porque na hora que dorme, vai pressionar e dificulta a respiração. Então, digamos assim, além da pessoa ficar mais bonitinha, ela ainda tem a tendência de não roncar mais, se tirou aquela gordura, né? Assim, teoricamente, né? Mas tem outros fatores que não, levar isso daí, né? Mas tem uma indicação, realmente. Pela lógica, né? Se você, digamos assim, reduz essa gordura aqui, pode até não parar, mas talvez diminua, né? Alguma coisa do tipo, né? E emagrecendo de qualquer jeito, já reduz também. Já reduz, né? Uhum. Agora, eu queria saber qual é a diferença entre o platismo lipolift e o lifting by JPP. Qual é a diferençazinha de um para o outro? Todos os dois são protocolos que eu utilizo. Esses protocolos são cirúrgicos. O platismo lipolift é cirúrgico. Né? O que é isso? É remoção de papada, de gordura, através da lipoaspiração. O reposicionamento do músculo do pescoço, que é o platisma. O platisma é um músculo muito longo, é como se fosse um véu que cobre aqui o pescoço. Ele envolve isso, né? Então, ele vai da clavícula aqui até a base da mandíbula. Então, ele se abre todinho assim. Só que com o passar do tempo, esse platisma, ele vai se abrindo, formando, a gente chama de diástase, se abrindo mesmo. O que é a platismoplastia já faz? O nome já diz. Pega esse músculo, o platisma, e a gente fecha, a gente reposiciona, né? Chama de plicatura do platisma. Então, esse é a platismoplastia. Junto com a platismoplastia, a gente faz a lipoaspiração também, tá? E aí vem a cervicoplastia, que é a remoção de pele e reposicionamento para tirar a flacidez. E esse procedimento cirúrgico, doutora Joelma, ela deixa muitas cicatrizes ou é uma coisa bem discreta? Não, são cicatrizes pequenas. Por exemplo, se for fazer só a lipoaspiração, só um pontinho onde entra a cânula e vai remover aqui. E como fica bem aqui, ninguém nem vê, né? Não vê. Aqui, atrás. Ou aqui na frente. E chama a lipo HD, né? E se for fazer a platismoplastia, aí tem um maiorzinho aqui, entendeu? Uhum. E a gente já abre um pouquinho mais, faz uma sutura depois, que é para exatamente dar acesso a esse músculo anteriormente. E a platismoplastia também tem a parte posterior, que a gente também posiciona ele aqui atrás. E também remove
Uhum. No caso também, por exemplo, a gente falou dos dentes, né? A questão da recuperação e tudo, mas a recuperação, no caso desse procedimento, ela é bem mais simples, né? É simples. Se for só lipo, usa a faixa uns 10 dias. Com 3 dias já pode voltar às suas atividades normais. Essa faixa é para prender aqui para o músculo não É para reposicionar os tecidos, né? reposicionar os tecidos. Uhum. Que a gente lipou, tirou do lugar, né? Então tem que juntar, botar a pele no localzinho correto, próximo ao músculo, para dar sustentação. Eu acredito que os pacientes que lhe procuram, quando chega com a papada e sai, também já saem pulando de alegria, né? Vê imediatamente. Na hora que É sai do imediato, procedimento, né? já vê o resultado. Imediato. Uhum. Só que depois o meu protocolo inclui também a parte de harmonização, porque assim, não basta só você fazer a lipo, você tem que ter a tecnologia associada, que é exatamente para dar sustentação, estimular colágeno e manter esse músculo na posição correta, esses tecidos bem posicionados, para não ter que voltar a fazer isso de novo. Eu entendo. Então Tem que tratar. pronto, eu ia fazer essa pergunta. Depois desse procedimento, se a pessoa, digamos assim, relaxar, comer muito, a papada volta, né? Volta, se engordar tudo de novo, volta tudo Volta, de novo. né? Posiciona. Por isso que tem que ter um acompanhamento. A gente já faz um protocolo e inclui os tratamentos de bioestimulador de colágeno, os tratamentos de tecnologia, que é ultrassom microfocado, os preenchedores, fazendo full face, porque o que acontece aqui? Por que a papada, essa parte fica toda aqui? Daqui não passa, né? Uhum. Cai tudo. Porque com a idade, as estruturas faciais elas vão caindo. Né? Vai perdendo colágeno, perdendo estruturação óssea e vai caindo os tecidos. Né? Aí vai tendo olheiras, vai tendo o bigode chinês, o dog e a papada. Então a gente tem que tratar tudo isso daí reestruturando. Não basta só fazer a lipoaspiração, tem que reestruturar para não voltar, para não cair. É interessante. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa, me diga se eu estou falando besteira ou não, mas é o seguinte, na década de 80, quando apareceu no cinema aquele ator, o Arnold Schwarzenegger, que é um fisiculturista, né? Que ele até ganhou o prêmio de Mister Universo e tal. Aí ele na academia, ele ficava sempre mascando chiclete. E ele fazia um outro tipo de coisa, não sei se isso é lenda mesmo, mas eu já ouvi essa história. Que aí as pessoas chegavam para ele e diziam assim, por que você trabalha tanto a mandíbula? Ele disse, para criar músculo aqui. Porque na verdade isso é um músculo, né? Então até isso aqui dele era rígido. E com o passar do tempo, agora ele está velho, mas você vê que ele não acho que tem alguma coisa a ver isso mesmo? Não sei se tem bem isso aí, não. Porque assim, se ele for fazer isso aí tudinho, apertando, mastigando... Fazia muito... não deixa de ter, né? Porque ele vai trabalhar alguma coisa, mas... Não é meio lenda, né? Isso, então... Não acredito que seja isso, né? Ele vai desgastar, se ele ficar mastigando, vai desgastar muito o dente. O dente, né? Eu não sei, eu ouvi essa história na época, aí eu fiquei assim, porque o cara, ele... Tipo assim, ele trabalhava todo o corpo, quer dizer, ele não esquecia nem da papada. Eu digo assim, pô, um negócio bem porque, engraçado. mas tem exercício mesmo para essa região do pescoço, não tem. Uhum. É tanto que a gente, depois que faz os procedimentos, a gente faz solicita que tenha as drenagens, né? Com a fisioterapia para fazer esse tratamento de ajudar a reposicionar. A drenagem é aquela drenagem linfática que a pessoa que o profissional, fisioterapeuta faz. A gente faz. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, no caso aí também digamos assim, é outro recurso que a pessoa usa depois da cirurgia para ficar ainda mais... Se faz a cirurgia, usa a faixa, faz as drenagens. Então, é todo um protocolo de tratamento. Uhum. E esses cursos que a senhora ministra, ele é voltado para que profissionais? Normalmente para profissionais da área da saúde mesmo, dentista. Da área da saúde, né? Dentista,
pessoa da fisioterapia, que faz a parte estética, né? Uhum. Agora, doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje em dia, sempre em toda profissão tem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Tem aqueles que realmente merecem cada centavo recebido pelo bom trabalho que realiza. Mas existe aqueles que, infelizmente, a pessoa entra viva e sai morta. Não, mas né, existe isso. Mas assim, e nesse campo, porque é um campo que mexe muito com a vaidade, principalmente feminina, né? Uhum. Então, assim, o que a senhora recomendaria para uma pessoa que está vendo a nossa entrevista agora, fosse procurar um profissional sério, um profissional gabaritado? O que a senhora, por exemplo, falando com a senhora, eu já sei que a senhora é uma pessoa altamente gabaritada, mas uma pessoa que está em outro estado e tal, que quer fazer um procedimento desse, quais seriam as coisas que ele deveria para fazer para se prevenir de um mal de um mal profissional? Assim, a gente normalmente são as indicações, né? Quando você recebe uma indicação de alguém, você quer ver os resultados daquela paciente, daquelas pessoas, né? Aquele profissional. E ver o currículo, né, que esse profissional fez, porque assim, tem muita gente assim, recém-formado, que está se dizendo que é mentor, que está fazendo tanta coisa. Eu acho isso incrível. Não, e o mais interessante é o seguinte, porque assim, porque a gente tem muito que degraus para galgar. Poder, né, né? chegar até... Sim, porque assim, não é pela idade em si, mas a experiência, né? Vale bastante. Sim, sim, com certeza. É porque, assim, nesse mundo da vaidade, eu até separei algumas fotos depois, que eu vou jogar assim, ou não, dependendo se a gente falar desse assunto, mas assim, a pessoa é bonita, vai para o cirurgião plástico e sai feia. É um negócio impressionante, porque, eu não entendo. Beleza é muito relativo, quando se fala em beleza. E a própria pessoa, né, mas... a pessoa se vê, assim, tem muito de psicologia, de maneira de ela se ver no espelho, tá entendendo? E também tem muito de modismo. Por exemplo, teve um momento que todo mundo queria um lábio bem grandão. E ficava parecendo um pato, né? Hoje já tá naturalidade. Hoje a gente já trata as pessoas, meus pacientes, eles já querem estar bem na idade que tem. Tá entendendo? Não, porque eu acredito... Aí vai variando, sim. Não, porque eu acredito assim, que a pessoa pode ficar bonita, mas sem fazer coisas muito exageradas, né? Porque, digamos assim, às vezes o exagero leva... É a naturalidade, né? Exato, porque tem muitas mulheres, assim, que envelhecem bonitas, por exemplo. A menina que ganhou o Oscar agora, a filha dela... Ei, Neto? Fernanda Montenegro. Você vê que ela é uma velha que nunca fez uma plástica, mas é uma velha bem cuidada. Você vê que é uma pele bonita, uma pele viçosa, assim, né? Não envelheceu. Os cuidados que você tem que ter. Isso é fato, tá entendendo? Nesse mundo, voltando a falar, esses cosméticos ajudam ou... São os aliados. São os aliados, né? São os aliados. Eu digo que eles não são os transformadores, mas eles são aliados. Então, se você faz os procedimentos no consultório, você tem que ter um home care. Tem que tratar em casa também. Principalmente protetor solar. Então, porque principalmente a gente aqui, o sol maltrata muito, né? O protetor solar é o uso diário. Você tem que todo dia usar protetor solar, que é ele que vai fazer a sua pele ficar boa, permanecer jovem. E os procedimentos estéticos de preventivos, de toxina botulínica, que é o Botox, popularmente falando. Trabalho com as tecnologias, os bioestimuladores de colágeno. As tecnologias que eu digo é o ultrassom microfocado, e fazer uns preenchimentos estruturais, que eu digo, full face, né, que a gente chama. Full face. E a senhora acredita que, digamos assim, do jeito que a gente está caminhando hoje, esse universo, digamos, da beleza, ele vai avançar mais ou, tipo assim, a gente chegou onde no ápice? Vai avançar muito mais. Muito mais.
Cada dia mais tem coisas novas, cada dia aparecendo. Tecnologias, as máquinas. E a indústria investe demais nisso daí. Entendeu? Porque parece que, na verdade, a pessoa nunca quer envelhecer, né? Não quer, eu digo assim, está sempre ali com o pé atrás nessa questão. E hoje, a sociedade como um todo, ela toca muito nessa tecla, né? A questão do envelhecer, né? É porque, assim, tá se vivendo muito mais, né? A média de vida, antigamente era 50 anos, hoje 50... tá quase 80, né? E antigamente uma pessoa com 50 anos era velho mesmo, Exatamente. Assim, andava tudo e hoje curvadinho. tudo isso apesar de tanta alimentação ruim que a gente consome, mas a gente está vendo mais porque tem muita medicação que mantém a gente bem, né? Uhum. Agora, engraçado, você tocou num ponto que eu acho tão interessante. A gente fica fuçando aí na internet, né? Instagram, essas coisas. Aí eu estava vendo um caso de 2 americanos que estão aqui no Brasil e tal. E uma das coisas que eles falam muito, nossa, como o brasileiro se alimenta bem. Aqui a gente come arroz, come feijão, e lá a gente só come tudo já pronto, não tem... Aí eu digo assim, mesmo aqui a gente comendo ruim, ainda come melhor do que, né, em outros países, que é tudo industrializado, né? É verdade. E essa questão da alimentação também conta muito. Muito, muito. A alimentação, a hidratação, se você toma muita água, sua pele fica boa. Depois você faz um protetor solar, você usa protetor solar direto, sua pele tá boa. Aí você faz uns cuidados no consultório, claro. Uma vez, um botox 4 vezes no ano. Bioestimuladores de 3, assim também, mais ou menos. E as estruturações, né, com ácido hialurônico. Dá para você viver bem. O seu público, os seus pacientes, eles são mais mulheres, mais homens? Ou mais mulheres. São mais mulheres, mas tem né? muitos homens. Os homens estão procurando demais se cuidar. Demais. Impressionante. É a vaidade masculina aflorando. Assim, mas eu não acho a palavra seja vaidade. Porque eu acho que ele está tendo mais cuidado consigo mesmo, né? Ele está se olhando, se cuidando. Tanto que essas academias hoje estão lotadas, né? Sim, sim. E realmente a gente chega a uma conclusão, principalmente, justamente para quem está envelhecendo, que a musculação é fundamental digamos assim, em retardar essas doenças, Alzheimer. Então, assim, é muito importante realmente a musculação. E puxando a musculação para a harmonização, né? Quem faz muita musculação precisa muito de estar fazendo os cuidados no consultório, preventivos, porque ele movimenta muito os músculos do rosto. Porque quando levanta um peso, o rosto fica cheio de expressão, né? Então, cada vez mais que o músculo vai ficando cheio de expressão, ele vai ficando cheio de marcas. Doutora Joelma, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por exemplo, aqui na descrição, depois vai ter o Instagram da doutora, né? A gente vai colocar os contatos, né? Mas, assim, como é que as pessoas lhe acham? Assim, como é que a pessoa chega? Eu adorei a entrevista, eu quero conhecer a doutora Joelma, eu quero fazer uma consulta com ela. As pessoas lhe acham através das redes sociais? Como é que tem o Instagram, @DRA Joelma Prado Porto. Tem um consultório aqui na Bezerra de Menezes, como Esterral, né, no edifício Prêmio Harmony, aqui em Fortaleza, e também tem um consultório em Trairi, que eu sou de lá. Tem um consultório lá, uma clínica lá. Então, a senhora aproveita quando vai para lá, vai tomar um banhozinho de mar, vai fazer uma caminhada pela praia. Exatamente. Perfeito. Queria fazer uma pergunta à doutora. Faz aí, né? Tua pergunta à doutora. Queria perguntar à doutora se quem sorri muito faz bem também pro rosto, exercita, e aquela pessoa que tem a cara fechada, mal-humorada também vai prejudicar? A muscular. Tem essa pergunta legal, realmente. Quem sorri muito tem uma tendência a ter mais rugas. Mas mesmo, também doutora? quem é bravo também.
Porque quem é muito bravo tem muita ruga aqui, que a gente já tem o nome, a ruga do bravo, entre as sobrancelhas. É mesmo, Aí já tem um nome até, né? engraçado. Não, eu acho interessante porque realmente, quando você ri, você chora, ou você tem muita raiva, você mexe com toda a musculatura do rosto, Isso. né? E isso vai criando É porque linhas de expressão, né? Isso, as linhas, porque assim, é o que a toxina botulínica, que o Botox, evita, que essas linhas de expressão, elas se tornem, em vez de dinâmica, com movimento, né, permanentes, se tornem permanentes. Então, por isso, a importância de fazer o Botox preventivamente, 3 vezes no ano, para não fazer aquele músculo trabalhar demais e se ficar formando as rugas definitivas. Ah, entendo. Então, doutora, o nosso papo aqui está quase chegando no fim, mas eu quero primeiro agradecer a sua presença, né? Como eu disse antes, é a primeira mulher a pisar no estúdio Toda Fala, e eu me sinto honrado com a presença da doutora aqui, por ter aceitado o convite. E também vocês depois vão entrar em contato através do Instagram dela, né? Caso vocês queiram uma consulta, alguma coisa. E sabendo que essa nossa conversa ela vai ser vista no Brasil, em todo canto, né? Hoje a internet, a gente está aqui na Parquelândia, em Fortaleza, Ceará, e o cara lá no Japão tá vendo a senhora falar sobre a ortodontia, a questão né, das cirurgias Isso, cirurgias faciais. faciais. Então, e é um tema que hoje, digamos assim, usando essa palavrinha, está na moda, né? Tá todo mundo correndo atrás de ficar bem, né? De estar bem, de se cuidar. Porque isso é que é importante. Você tem que estar bem da melhor forma possível, né? Se olhar e se sentir bem com o que você vê. Isso aí é mentalmente a melhor coisa que existe. Não, e tem um detalhe, eu vi uma palestra, assim, através da internet, do professor Clóvis de Barros. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, cara, você é a única pessoa no mundo que convive com você mesmo 24 horas. Então você tem que ser um cara legal, você tem que ser um cara pra frente, você tem que se achar bonito, você tem que gostar de você. Você mesmo. tem que gostar de você, porque se você não gostar de você e você passa 24 horas com você, você se mata. de raiva, né? Então, doutora, eu vou abrir agora o microfone para a senhora se despedir do seu público, né? As palavras são suas. Você pode falar à vontade com o público que está nos assistindo. Que bom estar aqui com o Quintino, foi um prazer. Falar um pouco da minha trajetória aqui como profissional da saúde, profissional dentista inicialmente, ainda sou dentista, né? Empresária de qualquer forma, porque quando a gente tem clínicas à frente, é um desafio, né? Ser empreendedor nesse país. E o mais importante é a felicidade que eu tenho da transformação do paciente. Ele se ver bem, como eu falei anteriormente, se achar bem, olhar no espelho e se sentir bem, independente da idade. Ele quer estar bem, às vezes com uma coisa muito simples, só com um sorriso, só com um botox aqui, outro ali, mas para ele já é suficiente. Então, isso é que é importante, isso é que a gente vê que o meu trabalho está dando resultado, é essa alegria. E o apoio que eu dou, que eles têm, assim, ao estar comigo. É isso a minha grande missão, é trabalhar e tornar esse paciente, essa pessoa que me procura, mais feliz. Doutora Joelma Prado, eu agradeço demais a sua presença. E você que está aqui nos acompanhando no Espio Papo, não esqueça de ajudar o canal dando um like, se inscrevendo no canal, apertando o sininho lá, porque faz com que a plataforma veja que ele é um conteúdo interessante e leve para mais pessoas. Então, gente, muito obrigado.
Eu novamente agradeço a presença de todo mundo. Sempre o público aqui está aumentando. E um abraço. Tchau, galera. Ainda vou tirar a papada dele. Ah, exato. Vai tirar aqui a minha papada, mas tem um detalhe. Eu vou ter que emagrecer antes, porque senão o homem já é feio, vai ficar mais feio ainda. Tchau, gente. Valeu. Abraço. Valeu. Spill Papo.